Olá pessoal, eu sou Robert Wagner, sou professor aqui do MSA Concursos e nós vamos estar trabalhando juntos aí nas aulas que estão vindo pela frente aí para o curso de oficial temporário da Marinha. A minha matéria é conhecimento militar naval. Vocês podem se perguntar, o que é o conhecimento militar naval, né? Conhecimento militar naval nada mais é do que quase a metade da prova que vocês vão fazer. 17 questões em média na prova de oficial temporário da Marinha é o que cai nessa prova que vocês vão fazer. Mas quem é esse cara que está falando comigo aqui? Quem é esse professor Robert Wagner? Bom, pessoal, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou professor de História também, sou mestre pela Universidade Federal de Pelotas, na verdade sou graduado aqui pelo Centro Universitário Augusto Mota, Unisom aqui no Rio de Janeiro. Depois fiz especialização na Universidade Federal Fluminense, sou mestre em História Social pela Universidade Federal de Pelotas e doutor em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Sou pesquisador da Diretoria do Patrimônio Histórico da Marinha também e sou editor da revista científica da área de História da revista da Marinha, a revista Navigator. Esse aí é um breve currículo meu, currículo como professor. E sou militar da Marinha também, sou militar desde 2001, ingressei na Marinha no ano de 2001, já tenho aí uma estradinha aí pela frente, aliás, uma estrada não, que a gente vai trabalhar aqui, já tenho uma derrota aí traçada por esses mares aí. A gente, ao longo das aulas, nós vamos explicar o que é derrota. Derrota, nesse caso aqui, não é perder, tá, gente? Derrota aqui é o caminho ou o trajeto que um navio faz de um ponto a outro no mar ou nos meios navegáveis. E esse aí é basicamente um currículo meu, né? Eu sou militar, ingressei em 2001, como eu falei. Já tenho aí alguma experiência na área operativa. Fiquei aí, tenho mais de 200 dias de mar aí pela Marinha do Brasil. Fiquei aí em torno de 10 anos embarcado, mas também trabalhei em curso de formação de oficiais e praças temporários no Rio Grande do Sul. Trabalhei na área de História também no Rio Grande do Sul. Enfim, tenho aí uma bagagem um pouco significativa, podemos dizer assim, para estar trabalhando com vocês. Mas vamos aí ao que interessa, né? Eu falei que são 17 questões em média de conhecimento militar naval na prova de oficial temporário da Marinha. E o que engloba, né, o conhecimento militar naval? Além do português e da história naval, que vocês vão ter com outros excelentes professores aqui do MCA Concursos, o conhecimento militar naval ele traz a parte de legislação militar, traz a parte de liderança e traz a parte de tradições navais também, tá? A gente vai estudar Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, Estatuto dos Militares, Constituição Federal, artigo 142, tradições navais e liderança, por meio aí, esses dois últimos, por meio de publicações internas da Marinha. Vamos lá, gente. Aí vai uma pergunta para vocês. Vocês sabem quais os toques dos sinos? Né? Primeiro de tudo, por que o professor Robert está falando de sino para mim? Né? Vocês vão ser oficiais temporários da Marinha. Oficiais temporários da Marinha são marinheiros também. E o marinheiro ele tem que se adaptar, ele tem que compreender as tradições da Marinha, porque a Marinha tem diversas tradições. Nem mais nem menos que as nossas forças co-irmãs, mas tem tradições específicas relativas aos homens e mulheres do mar. Por que dos sinos? Né? Há de convir que no mar, hoje não mais, mas num tempo antigo, as comunicações no mar eram muito difíceis dentro de um navio. Então, o sino era muito empregado para convocar a tripulação e para dar noção de hora, do horário dentro do navio, o passar do dia, os quartos de hora. Ninguém tinha relógio de pulso naquele período, né, naquele tempo. Mas poderia ver a hora pelo sol. Isso depende muito da posição do navio. O navio muda de posição, o sol muda de posição. Então, fica difícil saber, para todo mundo saber, o tempo dentro de um navio. E tem também aquele pessoal que não está no convés, que está cobertas abaixo. Nós vamos entender mais para frente, se você vier aqui ter aula com a gente de tradições navais, o que são cobertas. O pessoal que está dentro do navio não tem acesso ao sol. Então, todos escutavam os toques de sinos. Aí vai uma pergunta que vocês podem fazer para mim. Mas por que eu tenho que saber essa situação de sino? Por que eu tenho que saber essas tradições navais se eu escutei falar que o oficial temporário não embarca? Primeiro de tudo, o oficial temporário não é obrigado a embarcar, mas ele pode sim embarcar. Segundo ponto, na Marinha,
todas as organizações militares são como navios. Então, o linguajar marinheiro, ele é comum a todas as organizações militares, sejam elas navios, sejam elas organizações militares de terra. Então, o marinheiro, ele precisa estar adaptado, precisa ter conhecimento das tradições navais. E esse é um navio que me é muito caro, né? David botou aí, ampliou o navio, né? Então é o Matoso Maia, é um navio de apoio, um navio de desembarque de carros de combate, que foi muitas vezes para o Haiti. Eu servi alguns anos nesse navio, em torno de cerca de 4 a 5 anos. Fiz algumas viagens para o Haiti nele, nas missões de paz do Haiti. Então é um navio que eu tenho um carinho bem grande, tenho ele tatuado aqui no meu braço, depois o David vai dar um zoom aqui para mostrar a tatuagem. Mas por que eu estou mostrando ele? Para que a gente possa compreender que todas as organizações militares da Marinha são como belonaves. O que são belonaves? São navios de guerra, é um termo empregado para navios de guerra. Nave, navio, belo, associado a bélico, ou seja, navios de guerra. E aí está o Matoso Maia em mais uma demonstração de uma tradição naval muito importante, muito interessante, que são os postos de continência. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas tem uns pontinhos brancos por toda a borda do navio, inclusive até no chifre que ele tem ali na proa. Proa é a frente, entre aspas, do navio. O navio não tem frente, o navio tem proa e popa, ou seja, parte dianteira e parte de ré. Tá bom? E os marinheiros estão ali, ó. A tripulação está formada em postos de continência. Essa é uma tradição que, em resumo, em algumas ocasiões, especialmente quando o navio passa por alguma autoridade, em cerimônias específicas, a autoridade está embarcada num outro navio. Então, todos os navios com militares mais modernos que aquela autoridade, normalmente um oficial general, eles vão prestar continência àquela autoridade que está embarcada no outro navio. E é assim que um navio presta continência. O navio não tem mão, né, para prestar continência, então o navio presta continência colocando a sua tripulação em postos de continência, que é exatamente isso aí que vocês estão vendo, tá? E lembrando que continência se presta, não se dá e nem se... continência se presta, né? Nem se bate e nem se dá, tá ok? Continência não se dá e nem se bate, se presta, tá bom? E aí o Matoso Maia, efetivamente executando a sua atividade fim, né, que é o apoio, que é o desembarque de carros de combate e tropas. Essa daí é a praia de Marataízes, no estado do Espírito Santo. E agora é o Matoso Maia em uma das operações Haiti. Eu sei disso porque eu conheço esse porto aí, eu estive lá. Na capital do Haiti, Porto Príncipe, tá? Esse aí é o porto da capital haitiana, é o porto da capital Porto Príncipe. O navio está ali com a sua rampa disparada, descendo dele uma viatura branca das Nações Unidas, um blindado branco das Nações Unidas, tá? Eu participei de algumas dessas fainas, tá? Faina é outro termo marinheiro, vocês vão se acostumar comigo falando esses termos, isso é bom, de desembarque de carros lá no Haiti. Mas então, dito isto tudo, né, vamos aqui à questão 36 da prova de 2023. O marinheiro Pratt, recém-embarcado na fragata Greenhill, encontrava-se de serviço no quarto de meio-dia às 16 e de 0 hora às 4. O oficial de quarto, tenente Marins, exatamente às 2 horas, determinou que o marinheiro Pratt tocasse o sino de forma correspondente ao horário. Atendendo às tradições navais, qual atitude deverá ser tomada pelo marinheiro? Então, gente, vamos dar algumas dicas aqui, né? Vamos dar algumas dicas aqui. Quarto. O que são quartos? Não é o local de dormir, tá, gente? O quarto não é o local onde se dorme. O quarto que está se referindo aqui na questão é o quarto das horas, o quarto de serviço, tá? Quarto de meio-dia às 16 e de 0 hora às 4, tá bom? Oficial de quarto é o oficial que estava de serviço naquele quarto de horário, tá bom? É o oficial que estava de serviço naquele quarto de horário. Exatamente às 2 horas,
determinou que o marinheiro Prates tocasse o sino de forma correspondente ao horário. Atendendo às tradições navais, qual atitude deverá ser tomada pelo marinheiro? Aí temos as opções aqui, né? Vou explicar como funciona o toque dos sinos. O toque dos sinos, ele funciona da seguinte maneira. Da alvorada ao silêncio, né? Ou seja, da hora em que dá o toque de alvorada até o horário do silêncio, aproximadamente ali das 6 da manhã até as 10 da noite, ocorrem os toques de sino. Ok? Das 6 da manhã às 22 horas, ocorrem os toques de sino. Como funcionam os toques de sino? Vamos pegar aqui às 8 horas da manhã, que é quando ocorre o cerimonial à bandeira, né? Às 8 horas da manhã é um horário cheio, são 4 dobradas. Como é que é uma dobrada? Blém, blém. Isso é uma dobrada. Não é só uma batida. Uma dobrada, blém, blém. Uma singela, blém. Ok? Uma dobrada, blém, blém. Uma singela, blém. Então, às 8 horas da manhã, 4 dobradas. A partir das 8, de meia em meia hora, 8h30, uma singela. 9 horas, uma dobrada. 9h30, uma dobrada e uma singela. 10 horas, 2 dobradas. E assim por diante. A cada meia hora se acrescenta uma singela. 2 singelas formam uma dobrada. Ok? Isso vai até das 8 até o meio-dia, quando são novamente 4 dobradas. A partir das meio-dia e 30, volta o ciclo para uma singela de novo. 13 horas, uma dobrada. 13h30, uma dobrada e uma singela. E assim por diante. Dada essa dica, vocês lembram que eu falei até o silêncio, ok? Dada essa dica, qual questão aqui vocês acham que é? Tem uma pegadinha no próximo slide, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Não se preocupem. Qual questão aqui vocês acham que é? Seria 2 dobradas? Seria 2 dobradas? 2 horas, 2 dobradas. Tá certo isso? Não, gente, não tá certo. Eu coloquei em vermelho ali exatamente porque eu sabia que muita gente ia se dirigir para a letra A, que são 2 dobradas. Vocês lembram que eu falei que vai até que horas? Até o horário do silêncio. O horário do silêncio por volta das 22 horas, ok? A partir do silêncio, o nome já diz, exceto em situações de emergência e absoluta necessidade, é silêncio. Nem o sino é tocado mais. Que horas ele está perguntando aqui na questão? 2 horas. Né? A gente tem que estar atento aqui. 2 horas. Não são 14 horas. Se fosse 14 horas, sim. 2 dobradas. Mas são 2 horas. Então, qual é a resposta certa? A letra C. Não tocar o sino. Certo? A letra C. Não tocar o sino. Por quê? 2 horas da manhã. São 2 horas da madrugada. Né? 0 hora, 1 hora, 2 horas. É o horário do silêncio. Então, não se toca o sino. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Né? Um bate-bola rápido aqui. Esse é o atendimento aqui do MCA. Né? Esse é o telefone do atendimento aqui do MCA. Vou voltar aqui, que foi muito rápido. É o telefone do atendimento do MCA. Aqui também tem o número do Marco Aurélio, tá? Para vocês fazerem contato. E é isso. Né? Aqui tem o nosso site, nosso Insta, o YouTube também. Agradeço, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, venham conosco e até breve.